Durante minha festa de 50 anos, meus 3 filhos revelaram uma apresentação especial. Foi assim que Rafael descreveu, batendo a taça com a colher e chamando a atenção de todos. Atenção, pessoal! A gente preparou algo inesquecível para o nosso pai. Eu sorri. Naquele momento, eu ainda estava sorrindo, mas antes de continuar essa história, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Vou adorar saber. Agora, vamos seguir. Era um salão de festas alugado por um conhecido do Tiago, meu filho do meio. Nada extravagante, mas bonito. Iluminação suave, mesas organizadas, comida boa, cerveja gelada. Vi alguns rostos que não via há anos. Colegas antigos do trabalho, primos distantes, vizinhos da rua onde morei por 2 décadas. Meus filhos estavam lá, e até Verônica, minha ex-esposa. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas eu quis acreditar que ela estava ali por educação, pelos meninos. Que tolo! Fiquei realmente emocionado com a presença deles, quando Rafael me ligou 3 semanas antes, dizendo que queria organizar uma festa surpresa, algo só para nos reconectar e comemorar. Meu coração se encheu de esperança. Pensei que talvez estivesse na hora de deixarmos as mágoas no passado. Fiz 50 anos, meio século. Achei que isso talvez os fizesse ver que eu não sou eterno, que o tempo está passando, que ainda dava para consertar. Comprei até uma camisa nova, azul marinho, discreta, do tipo que combina com quem tenta parecer mais jovem sem exagerar. Lembro de ter me olhado no espelho e pensado, você consegue, vai ser bom. Durante a primeira hora da festa, eu realmente acreditei nisso. Conversei com antigos amigos, abracei minha irmã, brinquei com o Tiago sobre a barriga crescendo. Até Caio, o mais novo e mais calado, parecia sorrir de verdade. Eu me iludi, achando que estávamos recuperando alguma coisa. Então, o Rafael bateu a taça. As luzes diminuíram. Uma tela de projetor foi descida devagar. Alguém puxou um laptop. Me inclinei para frente, achando que viria uma daquelas apresentações bobas, com fotos de infância, música cafona e piadinhas internas. Já estava me preparando para fingir que ria das piadas que só eles achariam graça. Mas o que apareceu na tela foi um título em letras brancas sobre fundo preto. Os fracassos de Eugênio Prado, uma vida inteira de decepções. Dei uma risada nervosa, achando que era brincadeira, até ouvi a voz dela, Verônica, narrando o vídeo com a frieza de um documentário. Eugênio Prado, marido fracassado, pai ausente, homem emocionalmente incapaz. E aí começaram as imagens. Fotos minhas ao lado do carro usado que comprei e que quebrou 3 meses depois. Vídeos antigos da viagem de acampamento que organizei e que foi arruinada por uma chuva sem fim. Uma imagem do deck do quintal que comecei a construir, mas nunca terminei por estar trabalhando 60 horas por semana. As pessoas começaram a rir, primeiro baixinho, depois mais alto. Eu vi ombros sacudindo, gente tentando disfarçar com copos na boca. Um dos amigos do Rafael soltou uma gargalhada alta quando Verônica descreveu nossa intimidade conjugal, ou, segundo ela, a falta dela. Ela realmente falou disso, na frente de todos. Disse que fingiu durante anos. Disse que saiu do casamento porque eu não conseguia atendê-la de forma alguma. As palavras eram geladas, calculadas. Verônica sempre teve esse talento para ferir sem levantar a voz. Eu olhei para meus filhos. Nenhum deles parecia envergonhado. Nenhum levantou para parar o vídeo. Ninguém achou que estava indo longe demais. O vídeo terminou com os 3 falando juntos, num tipo de discurso ensaiado. Rafael disse, com a maior calma do mundo, a gente decidiu mudar de sobrenome. Já demos entrada no cartório. Vamos voltar a usar o Silva, da nossa mãe, porque honestamente preferimos não ter pai do que um que nunca esteve presente quando a gente mais precisava. Foi aí que algo dentro de mim congelou. Não chorei, não gritei, não quebrei nada.
Só fiquei sentado, como se meu corpo fosse feito de pedra. A sala ficou silenciosa por alguns segundos. Aquele silêncio desconfortável, quase sujo. Algumas pessoas ainda seguravam o riso nos cantos da boca. Outras olhavam para mim como se esperassem um escândalo. Mas eu nunca fui esse cara. Nunca fui de fazer cena. Então me levantei, agradeci a todos por terem vindo e fui embora. Entrei no carro e dirigi, sem rumo. Só queria sair dali. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei olhando para a parede. A noite inteira. O nascer do sol chegou e eu ainda estava no mesmo lugar, pensando, sentindo, tentando entender como cheguei ali. Era sábado à noite. Agora é quinta-feira de manhã. Meu telefone não para desde segunda. São mensagens, chamadas, e-mails. Eles precisam da minha assinatura para formalizar a mudança de sobrenome. Verônica mandando mensagem como se nada tivesse acontecido. Até Tatiane, a esposa do Rafael, me ligou dizendo que estava preocupada com meu estado emocional. Mentira. Ela só quer que eu assine logo. Tiago deixou uma mensagem de voz ontem. Disse que eu estava sendo infantil. Infantil. Aquele mesmo garoto que me ligou às 2 da manhã no ano passado, pedindo dinheiro desesperado porque se meteu com apostas ilegais. E eu ajudei, sem fazer perguntas. E agora sou infantil? Talvez eles tenham razão. Talvez eu nunca tenha sido um bom pai. Eu falhei. Perdi aniversários, faltei a jogos da escola, trabalhei demais. Mas paguei por tudo. Sempre. Nunca deixei faltar. Nunca. Paguei a entrada da casa do Rafael. Paguei a faculdade do Caio, mesmo depois do divórcio. Resgatei o Tiago de dívidas mais vezes do que posso contar. Mas isso não vale nada para eles. E aqui estou eu, falando com desconhecidos. Porque preciso contar. Porque algo dentro de mim quebrou naquela cervejaria. E pela primeira vez em muito tempo, sinto que não vou fazer o que esperam de mim. Sabe, eu nunca fui um cara de redes sociais. Essa conta aqui no Reddit, por exemplo, quem criou foi o Rafael há anos, dizendo que eu precisava modernizar. Mau uso. Mas hoje estou aqui, desde as 5 da manhã, com o celular vibrando sem parar e um aperto no peito que não sei mais onde guardar. Faz uma semana que completei 50 anos. Meio século tentando ser um homem decente. Nunca fui de fazer alarde com aniversário, mas esse parecia especial. Achei que talvez significasse alguma coisa. Achei que eles pensariam, o velho ainda está aqui, vamos tentar consertar o que deu errado. Só que parece que eu sempre estive sozinho nessa ideia. Para dar contexto, eu e Verônica fomos casados por 19 anos. Tivemos 3 filhos, Rafael, Tiago e Caio. Ela sempre foi a pessoa carismática, bonita, espirituosa, aquele tipo de gente que encanta qualquer um numa sala. Eu era o cara que chegava tarde, cansado, o responsável pelas contas pagas e pelas decisões impopulares. A vida era uma balança. E, claro, eu era o lado chato da balança. Nos separamos quando Caio ainda era pequeno. Verônica me disse, com toda a calma do mundo, que eu tinha me tornado entediante. Essa foi a palavra, entediante. Não que tivesse outro homem. Ou pelo menos foi o que ela disse na época. Só que anos depois descobri que ela já se envolvia com o instrutor de CrossFit dela. E sabe o que é pior? Mesmo com tudo isso, eu não briguei. Eu só queria paz. Na separação, os meninos ficaram com ela. Rafael tinha 12 anos, Tiago 9, Caio 6. Ela sempre foi a mãe divertida. A que comprava os tênis caros, a que deixava eles dormirem fora de hora, a que dizia sim, eu era o não. O não pode agora, não dá para gastar com isso, preciso trabalhar. Eles cresceram ouvindo que eu era ausente. E talvez eu tenha sido mesmo, mas nunca por escolha. Eu estava tentando manter o teto, manter a comida na mesa, pagar as coisas que até hoje eles acham que caem do céu. Depois do divórcio, tentei manter contato, ligar no aniversário, mandar mensagem no Natal.
Marcar aquele almoço ocasional que sempre parecia mais uma entrevista de emprego onde eu era o candidato fracassado. E aí, pai, como vai o trabalho? Já está namorando alguém? Sorrisos curtos, olhares desconfortáveis. Eu percebia. Eles estavam lá por obrigação. Mesmo assim, nunca deixei de ajudar. Rafael queria fazer uma pós-graduação. Verônica não podia ajudar, segundo ela. Eu paguei. Tiago teve problema com cartão estourado e aluguel atrasado. Eu transferi. Caio precisava pagar um curso de verão na faculdade, senão trancaria a matrícula. Lá estava eu de novo, sempre no banco, sempre o mesmo papel. O caixa eletrônico que nunca falava não. E mesmo assim, eles me viraram como alguém insignificante. Essa semana, depois da festa, começaram a surgir as cobranças. Rafael mandando áudio dizendo que a papelada precisa da minha assinatura, que o cartório exige isso para mudar o sobrenome, que é só formalidade. Verônica me ligando com aquela voz doce e falsa, perguntando se eu estava bem, se precisava conversar, como se nada tivesse acontecido. Tatiane, a esposa do Rafael, tentando soar empática no WhatsApp. Estamos todos sentidos com o que aconteceu, mas precisamos resolver isso da melhor forma possível. Resolver? Eles destruíram minha imagem, meu orgulho, meu nome. E querem que eu resolva? A parte mais cínica é que agem como se fosse eu o vilão, como se a mágoa fosse deles. Tiago teve a audácia de me chamar de imaturo. Disse que eu estava agindo como criança. Esse mesmo garoto que já me ligou mais de uma vez pedindo dinheiro para cobrir dívidas de pôquer, dizendo que se não pagasse, iria se complicar com uns caras. Caio também me mandou mensagem, menos agressivo, como sempre foi, mas ainda assim carregando aquele tom passivo-agressivo que aprendeu com a mãe. Pai, sei que foi pesado o que rolou, mas não é para tanto. Você está exagerando. Exagerando? Talvez eu seja mesmo fraco. Talvez eu devesse ter dado murro na mesa naquela festa. Ter gritado, ter perguntado na frente de todos onde eles estavam quando precisei. Mas eu apenas levantei e fui embora. Porque não sou homem de escândalo. Sempre fui o tipo que engole o orgulho, engole a dor, paga a conta e sorri no Natal. Só que alguma coisa mudou em mim. Sabe? Eu passei 50 anos da minha vida sendo o homem razoável, o que não criava confusão, o que cedia, o que perdoava, o que aceitava. E onde isso me levou? Ao palco da minha própria execução social, com minha ex narrando, meus filhos rindo e meus amigos aplaudindo constrangidos. Mas eu estou cansado. Cansado de ser aquele que estende a mão, que ouve, que ajuda, que se curva. Essa semana toda, entre uma ligação ignorada e outra, fiquei pensando, e se eu não fizer mais o que esperam de mim? E se pela primeira vez eu reagir? Meus amigos têm opiniões diferentes. Mauro, meu amigo de infância, diz que eu deveria simplesmente assinar os papéis e acabar com isso. Libera eles, Eugênio. Deixa cada um seguir com seu nome e pronto. Meu primo Edu acha o contrário. Diz que eu devia tentar conversar com eles. Entender de onde vem tanto ódio, que talvez, por trás de toda essa raiva, tenha uma mágoa legítima, uma chance de reconciliação. Mas eu não sei se quero nenhuma das duas coisas. O que eu quero é algo que eles não conhecem. Justiça emocional. E justiça não é fazer escândalo. Justiça é equilíbrio. E se eles me desequilibraram, agora é minha vez de ajustar a balança. Ainda não sei exatamente o que vou fazer, mas uma coisa eu decidi. Eu não vou assinar papel nenhum. E pela primeira vez, eles vão sentir o que é depender de mim e não ter resposta. Depois de passar dias ignorando mensagens, fingindo que meu telefone não existia, decidi atender. Uma ligação do Rafael, depois de 5 chamadas perdidas. Atendi com a voz baixa, rouca, como se não tivesse dormido, o que não era tão longe da verdade. Deixei ele falar primeiro. Ele veio com aquele tom controlado, maduro, como quem tenta parecer emocionalmente equilibrado. Pai, a gente entende que foi pesado,
Mas a intenção nunca foi te ferir, era só uma forma de mostrar a verdade, de abrir seus olhos. Você sempre fugiu das coisas. Deixei ele falar tudo. Eu apenas soltei um aqui e ali. Fingi o derrotado, o confuso. Rafael achou que estava no controle, e eu deixei ele pensar isso. No fim da ligação, sugeri que talvez pudéssemos conversar pessoalmente. Eu disse que queria entender, que ainda os amava, que apesar de tudo, minha intenção nunca foi machucá-los, que talvez a gente pudesse jantar, só nós, família, para encontrar um encerramento, como ele mesmo disse. A velocidade com que ele topou me deu a certeza. Eles ainda precisam de mim, e eles sabem. Marcamos para sexta, num restaurante italiano perto da casa dele. Um lugar caro, do tipo que eu sempre paguei sem pestanejar. Cheguei lá com uma camisa velha, barba por fazer, cara de quem não dorme há dias. Fiz questão. Queria que me vissem assim, o pai vencido. Verônica chegou primeiro, claro, 20 minutos antes da hora marcada, com aquele ar de superioridade disfarçado de simpatia. Depois veio o Tiago, tentando manter uma postura calma, mas checando o celular a cada 2 minutos. Caio chegou por último, olhos baixos, parecendo desconfortável. Olhei para eles como se estivesse com medo de dizer qualquer coisa errada. O jantar começou com aquele silêncio tenso. Verônica puxou assunto sobre o prato favorito de Rafael. Caio elogiou o vinho. Eu me limitei a murmurar que o molho estava bom. Depois de alguns minutos, começaram a falar. Rafael liderou, claro. Disse que o vídeo foi uma maneira simbólica de me mostrar como eles se sentiram durante anos. Tiago emendou, dizendo que talvez tenha sido demais, mas que era necessário. Caio apenas balançava a cabeça, de tempos em tempos. Verônica deu o toque final. Eugênio, todo mundo erra, mas ainda dá tempo de consertar. Somos uma família no fim das contas. Ela até segurou minha mão por um instante. Eu apenas assenti. Fingi segurar as lágrimas. Olhei para baixo, como se estivesse envergonhado. Eles acharam que tinham vencido, que eu havia cedido. Que bastava mais um empurrãozinho e eu assinaria tudo, devolveria o dinheiro, continuaria sendo o bom pai que sempre foi útil e invisível. No fim do jantar, tirei da bolsa o envelope com os papéis. Fingi hesitação. Assinei. Olhei para eles e disse: eu entendo. Não quero forçar ninguém a carregar um nome que não representa mais nada para vocês. Eles sorriram. Rafael me abraçou. Verônica deu um beijo na minha testa. Caio disse: obrigado, pai. Como se isso apagasse tudo o que fizeram. Mas naquela noite, assim que cheguei em casa, tudo começou de verdade. Abri meu aplicativo bancário, cancelei todas as transferências automáticas que eu fazia para Rafael, as que pagavam metade do financiamento da casa dele. No mês seguinte, ele teria que encarar o saldo real da vida adulta. Depois entrei no portal da Universidade de Caio e cancelei o pagamento da mensalidade que estava agendado para a semana seguinte. Sem esse dinheiro, ele seria notificado imediatamente pelo setor financeiro. E dessa vez não haveria mágica. Por fim, bloqueei o número de Tiago. Já tinha perdido a conta de quantas vezes ele me ligou desesperado por dinheiro para cobrir dívidas de apostas. Dessa vez, ele ia ter que se virar. E se as consequências viessem, que viessem. No dia seguinte, comecei a organizar tudo. Abri meu e-mail e busquei pelas mensagens antigas. Transferências bancárias. Conversas com Rafael pedindo ajuda. Comprovantes de pagamentos da casa. Depósitos regulares. Tudo detalhado, timbrado, rastreável. Em seguida, montei o dossiê de Tiago. Prints de telas dos aplicativos de apostas, transferências marcadas como emergência e resgate, e-mails com pedidos de última chance. Peguei tudo, e Letícia, a noiva dele, ainda acreditava que ele era um cara confiável. Então criei um novo e-mail, anexei tudo e mandei para ela com o título: O que seu noivo não está te contando. Enviei, sem remorso.
3 dias depois, o efeito dominó começou. Rafael deixou 13 chamadas perdidas num único dia. Mandou áudio gritando, dizendo que o banco havia enviado uma notificação de inadimplência, que a pontuação de crédito dele caiu, que Tatiane estava surtando porque iam receber a família dela no mês seguinte e estavam em risco de perder a casa. Caio me mandou mensagens tensas, confusas, perguntando o que aconteceu com o pagamento da faculdade. Disse que estava sendo ameaçado de trancamento. Alternava entre culpa e raiva. Pai, como você pode fazer isso justo comigo? Depois, você vai me ferrar de propósito agora? E então veio o estouro. Letícia apareceu na minha porta, chorando, tremendo, mostrando os prints, as provas, perguntando se aquilo era real. Eu não precisei responder, só a olhei. Ela entendeu tudo. Cancelou o noivado no dia seguinte. Voltou a morar com os pais. Tiago me deixou uma mensagem às 2 da manhã. Descontrolado. Me chamou de traidor, de monstro, de ingrato, de manipulador. Disse que eu tinha arruinado a vida dele. A ironia passou direto por ele. Verônica também começou a mandar mensagens atrás de mensagens, dizendo que os meninos estavam em crise, que eu estava sendo pequeno, que isso tudo era desnecessário, que família é para sempre. Ela realmente escreveu: Eugênio, para com isso, está na hora de agir como homem. Como homem. A mulher que narrou um vídeo expondo minha intimidade, na frente dos meus filhos, dos meus amigos. Mas sabe o que é curioso? Eu não me senti mal, nem um pouco. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti inteiro. E sabe o mais estranho? Isso ainda era só o começo. No sábado seguinte, mandei mensagem para o grupo da família. Disse que queria tentar resolver tudo de forma civilizada, que achava que deveríamos conversar com calma, olhar um nos olhos e seguir em frente de alguma forma. Escrevi: vão com fome, eu vou pedir comida. A rapidez com que todos responderam me deu até vergonha alheia. Rafael mandou um ótimo pai, acho que isso vai fazer bem para todos nós. Tiago respondeu com um gif de aperto de mão. Caio mandou só um ok. E Verônica, como sempre, se adiantou. Estarei lá um pouco antes, vamos resolver isso juntos. Naquela manhã, levantei cedo. Fiz tudo como sempre fiz nos tempos em que nossa casa era cheia. Arrumei a sala, limpei a cozinha, troquei os lençóis do quarto de hóspedes, mesmo sabendo que ninguém dormiria ali. Não era pelos outros, era por mim. Colocar a casa em ordem me ajudava a organizar a cabeça. Depois, pedi uma quantidade absurda de comida do restaurante chinês favorito deles. Tudo. Carne e brócolis, camarão empanado, rolinho primavera, arroz frito, até a sopa azeda e picante que Verônica amava. Custou mais de R$ 300, com taxa de entrega e gorjeta. Mas valia cada centavo pelo que viria a seguir. Verônica chegou primeiro, 20 minutos antes do combinado. O rosto bem maquiado escondia a tensão em volta dos olhos. Tentou sorrir como se fosse tudo normal. A casa continua arrumadinha, hein, Eugênio? Respondi com um obrigado neutro. Depois chegou Tiago, com o cabelo desgrenhado, barba por fazer. Dava para ver que não dormia direito. Rafael entrou logo em seguida, tentando manter a pose, mas com olheiras pesadas e aquele tique nervoso de bater o pé. Caio foi o último, olhos vermelhos, magro, visivelmente abalado. Ninguém parecia bem, e todos estavam com fome. Conversei educadamente. Servi os pratos, distribuí bebidas, falei sobre o clima. Eles estavam desconfortáveis. Sabiam que tinham que manter a pose de família madura, mas a ansiedade era visível. Rafael tentava puxar conversa o tempo todo, mas ninguém estava realmente escutando. Tiago checava o celular a cada minuto. Verônica fazia perguntas vazias, só para manter a formalidade. Quando todos terminaram de comer, levantei e disse: agora é minha vez de mostrar uma apresentação. O olhar que trocaram entre si foi instantâneo. Rafael chegou a sorrir nervoso. Pai, você está brincando, né? Não, Rafael, não estou.
Peguei meu notebook e conectei na TV da sala com um cabo HDMI. Errei a entrada 2 vezes, como sempre. Depois acertei, e então apertei o play. Começou o vídeo deles. Sim, aquele vídeo. Aquele que exibiram na minha festa de 50 anos. A mesma narração da Verônica, os mesmos cortes, as mesmas piadas, as mesmas risadas de fundo. O rosto deles enquanto assistiam foi algo que nunca vou esquecer. A vergonha começou com Rafael, que passou a mão na nuca várias vezes. Tiago esfregava o rosto com as mãos. Caio olhava para baixo, como se quisesse sumir. Verônica ficou imóvel, apenas ouvindo a própria voz preenchendo a sala. A mesma voz que narrava minha suposta inutilidade, minha falta de virilidade, meus fracassos profissionais, minhas falhas como homem. Ninguém disse uma palavra. Quando o vídeo terminou, acendi as luzes. Me levantei calmamente e fui até o armário. Tirei de lá 4 pastas de papel pardo com os nomes deles escritos na aba. Entreguei uma a cada um, à moda antiga. Porque há algo no papel físico que nenhuma mensagem digital consegue substituir. Rafael abriu primeiro. Dentro havia um relatório completo de todos os pagamentos de financiamento que fiz por ele nos últimos 3 anos. R$ 43.200 no total. Cada transferência identificada. Junto, uma carta assinada. Declarava que eu não buscaria reembolso, mas também nunca mais ofereceria nenhum tipo de ajuda financeira. Tiago folheou a dele. Encontros de apostas, prints de tela de aplicativos, mensagens desesperadas pedindo resgate, relatórios de movimentações bancárias e, ao final, uma carta dizendo que o havia inscrito num programa gratuito de recuperação de vício em jogos. Era só aparecer. A escolha era dele. Caio tremia quando abriu a dele. Lá dentro, comprovantes das mensalidades da faculdade pelos últimos 2 anos, recibos do aluguel do apartamento e uma última carta dizendo que eu havia quitado o semestre atual. Mas essa seria minha última contribuição. A de Verônica era especial. Continha fotos com carimbo de data e hora, tiradas durante nosso casamento. Fotos dela com um instrutor de CrossFit, com quem sempre disse que só começou a sair depois da separação. Nunca usei essas provas no divórcio. Preferi manter a dignidade e não expor os filhos. Mas agora não era mais sobre eles. Era sobre mim. Todos ficaram em silêncio. Eu disse, também queria que soubessem que vendi a casa que herdei dos meus pais. Aquela que vocês presumiram que um dia herdariam. Consegui um bom preço no mercado atual. Já está assinada. Puxei então um último envelope do bolso. E aqui está a minha própria mudança de nome. A papelada oficial já está registrada. Se vocês não querem mais carregar o meu sobrenome, então, agora ele também não é mais meu. Voltei ao nome da minha mãe. Começa e termina comigo. Rafael tentou reagir. Tentou balbuciar algo sobre o vídeo ser só uma brincadeira, que foi longe demais. Tiago dizia que era para me motivar. Caio começou a chorar. De verdade. Quase me quebrou. Quase. Verônica tentou me tocar. Disse que todos cometem erros, que ainda éramos uma família. Vamos trabalhar isso juntos, Eugênio. A gente pode resolver. Afastei a mão dela. Vocês podem ficar e terminar a comida, mas nossos negócios terminaram aqui. Peguei minha jaqueta do encosto da cadeira, andei até a porta e antes de sair, Rafael perguntou, você está indo para onde? Olhei para ele e disse, tem um almoço. Era verdade. Estou saindo com uma mulher chamada Juliana há algumas semanas. Divorciada. 2 filhos crescidos que a respeitam de verdade. Nos conhecemos num grupo de trilhas para pessoas acima dos 40. A gente caminha, conversa, ri. Ela me escuta, me olha nos olhos. Fechei a porta e fui embora. Faz 8 dias desde aquele almoço. O silêncio é estranho. Depois de anos recebendo ligações, cobranças, pedidos e chantagens emocionais, agora nada. O celular não vibra, o e-mail não apita, até as redes sociais estão quietas. A única mensagem veio do Caio.
curta, sem pontuação. Pai, a gente pode conversar sozinho algum dia. Ainda não respondi. A verdade é que eu estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito, muito tempo. Tem gente que diz que o barulho machuca, que os gritos, as brigas, as discussões acabam com a gente. Mas às vezes o que te destrói mesmo é o contrário. O silêncio, a indiferença, a ausência. Passei anos aceitando isso dos meus filhos, da Verônica, até de mim mesmo, fingindo que estava tudo bem, mesmo quando era óbvio que eu não passava de um fantasma na vida deles. Um caixa eletrônico com CPF, um símbolo de tudo que eles julgavam como fracasso. Mas hoje, pela primeira vez em décadas, eu acordei e não me senti envergonhado. Não me senti culpado. Não me senti usado. Só me senti eu mesmo. Tenho uma viagem de acampamento marcada para o mês que vem. Coisa simples. Um camping nas montanhas com um grupo de trilheiros. Gente mais velha, gente como eu. Sempre quis fazer isso, mas Verônica dizia que acampar era coisa de pobre. Palavras dela. E durante anos deixei isso me influenciar. Agora não mais. Juliana me incentiva. Ela diz que o ar puro faz a gente reorganizar o pensamento. Ela também tem feridas. Também foi casada com um homem ausente. Mas ao contrário dos meus filhos, os dela enxergaram quem ela era de verdade e a respeitam. Me surpreendo quando ela segura minha mão sem motivo, ou quando pergunta o que estou sentindo sem tentar me consertar. Ela me vê, e isso é tão raro que chega a doer. Não estou dizendo que cortar meus próprios filhos foi fácil. Não estou dizendo que dormir sem saber se Caio está bem não mexe comigo. Que não pensar na Letícia devolvendo a aliança não me provoca um nó no estômago. Ou que lembrar da expressão da Verônica enquanto segurava aquele envelope cheio de verdades não me causa calafrios. Porque tudo isso dói. Muito. Mas não tanto quanto continuar vivendo como eu vivia. Foram 8 anos desde o divórcio. 8 anos bancando 3 homens crescidos que me tratavam como lixo, que riam de mim pelas costas, que me expuseram na frente dos meus amigos como se eu fosse um personagem ridículo. E que ainda achavam que eu lhes devia algo. Agora não devem mais me procurar, e se procurarem, não encontrarão o mesmo homem. O Rafael provavelmente ainda está tentando renegociar o financiamento da casa. Vai perceber que sem meu depósito mensal, a realidade é mais apertada do que parece no papel. A Tatiane, que achava que estava casada com um provedor, vai conhecer o verdadeiro Rafael, sem máscaras. O Tiago, bom, esse talvez esteja com raiva demais para entender ainda. Mas em algum momento ele vai perceber que o que eu fiz não foi para expô-lo, foi para acordá-lo. Talvez tarde demais. Caio. Eu ainda tenho esperança com ele. Ele foi arrastado pela corrente dos irmãos e da mãe. Sempre foi mais sensível. Sempre olhou para mim com menos julgamento. Talvez um dia a gente consiga sentar frente a frente e conversar como 2 adultos, não como pai e filho, mas como homem e homem. Eu toparia. Verônica, ela não me deve mais nada. E eu também não devo mais nada a ela. Finalmente estamos quites. Com ela, aprendi o que é ser usado, o que é confiar em quem só sabe jogar. E com tudo isso, hoje posso dizer, eu não sou mais a vítima dessa história. Eu não sou mais o fracassado da apresentação. Eles quiseram fazer da minha vida um retrato dos meus erros. Eu fiz da minha resposta um espelho dos deles. E agora é com vocês. Agora me diz você que ficou até aqui comigo. O que você faria no meu lugar? Depois de tantos anos de apoio incondicional, você continuaria cedendo, ou também daria um basta? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber, de verdade. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas. E me conta nos comentários, de 1 a 10, quanto essa história te prendeu. A sua opinião me ajuda demais. E se quiser ver mais histórias como essa, com reviravoltas, emoção e decisões difíceis,
Clica agora no vídeo que está aparecendo aí na tela. Até breve.